Depois vem a imprensa, vem o rádio, vem a televisão, que são armas terríveis, todas elas nas mãos de grandes empresas capitalistas, né, que impõem e difundem a ideologia da classe dominante. Agora são 8 horas da noite do dia 12 de novembro, terça-feira. Nós estamos começando esse vídeo para falar sobre o golpe de Estado que foi feito pela direita na Bolívia no último domingo, portanto, há mais de 2 dias. Um golpe contra o governo de Evo Morales, que é o melhor governo, foi o melhor governo da história da Bolívia, e não temos nenhum medo de afirmar isso, porque foi um governo efetivamente que estava tirando a Bolívia da condição de país mais pobre do nosso continente. Nos últimos 13 anos, esse processo criou condições para que a Bolívia se desenvolvesse numa velocidade maior que todos os países da América, né? A Bolívia tem crescido a média de 5% ao ano, ao longo de vários anos consecutivos, com Evo Morales no governo. Esse crescimento econômico ele está associado, e isso é outro elemento muito importante, ele está associado a uma distribuição de renda, que fez com que o índice de pobreza na Bolívia diminuísse. O índice de desenvolvimento humano da Bolívia é muito melhor hoje do que era há 13 anos atrás, quando o Evo Morales assumiu. E havia progressos continuados nesse sentido. Outros avanços da Bolívia foi que o período de Evo Morales representa justamente o período de maior democracia na Bolívia. Pela primeira vez na história da Bolívia teve efetivamente democracia, e todos os povos, todos os setores da sociedade foram convidados, foram chamados, foram integrados na construção do governo. Tanto que inclusive o nome do oficial da Bolívia é um Estado plurinacional, Estado plurinacional da Bolívia, e esse plurinacional define exatamente uma qualidade superior, inclusive, em relação aos países vizinhos, onde se vê muito, é uma nacionalidade, uma etnia, ou algumas etnias se impondo contra e sobre as demais. Então, a Bolívia, no Estado plurinacional, ela está dizendo justamente isso. Todas as nacionalidades, todas as etnias vão participar desse governo. É um país que tem uma maioria de indígena e que, pela primeira vez na história, teve um indígena na presidência da República governando, um elemento importante e evidente. Também nesse sentido, e para cimentar essa situação de sociedade democrática, nunca tinha tido também tanta liberdade religiosa na Bolívia. Curiosamente, a gente vê manifestações raivosas contra isso, quando na verdade é digno de elogio, O Estado laico abriu o Estado laico na Bolívia, abriu a possibilidade da livre manifestação de todas as expressões religiosas, de todos os credos, Então, uma democracia religiosa, cultural, uma democracia racial, com maior distribuição de renda, crescimento econômico com distribuição de renda, criando também um ambiente de democracia social e econômica, era a situação da Bolívia até o último domingo, mas justamente por isso, também por isso, a direita aplicou o golpe, Aí isso, mais uma vez, na América Latina fica provado, que a direita do nosso continente não aceita o povo participando do governo, o povo democratizando as relações, o povo impede igualdade sequer com as classes dominantes. Nós não estamos falando de um governo socialista da Bolívia, embora movimento ao socialismo, mas que é o partido do Evo, tem o socialismo no nome, mas não houve a socialização dos meios de produção na Bolívia. Houve sim estatização de empresas minerais, dos minérios do gás natural, principalmente, mas outros minérios também, e isso evidentemente que deu suporte material, deu mais autonomia para a Bolívia, para a realização de suas políticas econômicas e sociais, mas é um Estado que não houve a socialização, dos meios de produção, portanto, não tem um Estado socialista na Bolívia, não tinha um Estado socialista na Bolívia, tinha uma sociedade com maior distribuição de renda, maior participação popular, mais democracia,
e um convívio pacífico, inclusive, uma harmonia maior, inclusive, entre os diversos segmentos da sociedade. E foi contra isso que essa direita raivosa boliviana sim surgiu, né? Há vários anos já, em outros períodos, tentou o golpe, já desde 2008, vem tentando, né, em diversas oportunidades, e agora, né, não reconheceu o resultado da última eleição. Teve eleição em 20 de outubro e Evo Morales venceu a eleição. As contagens e recontagens com observadores internacionais, inclusive, deram, né, em todos os casos, vitória para o Evo Morales, segundo a legislação boliviana, mas a direita não aceitou o resultado, já vinha dizendo antes que não aceitaria o resultado caso perdesse, e no dia seguinte à eleição, né, estava chamando mobilizações que assumiram cada vez mais o caráter de violência contra as instituições e contra as organizações populares, né? Manifestações que não estavam ali para protestar, né, diante de um governo legítimo estabelecido, estava ali para deslegitimar o processo, deslegitimar o Estado, deslegitimar o governo, não reconhecer o governo existente, né? E, portanto, uma postura golpista já antes da eleição e que se concretizou depois da eleição. E isso foi se intensificando, né? Enfim, o Evo Morales concordou em submeter o resultado da eleição a uma auditoria da Organização dos Estados Americanos, que é um organismo dirigido pelos Estados Unidos, comandado pelos Estados Unidos, e a OEA disse no último final de semana que houve fraude, né? Mesmo de longe disse que houve fraude, e sugeriu uma nova eleição. No domingo de manhã, o Evo concordou, inclusive, em convocar uma nova eleição. Mas quem diz que essa direita, né, inclusive um ex-presidente da República, Carlos Mesa, e outro sujeito lá que não concorreu à eleição, Luiz Fernando Camacho, não queriam uma nova eleição, até porque sabiam que provavelmente perderiam a nova eleição. Né, e aproveitaram essa posição da Organização dos Estados Americanos, se sentiram encorajados para aumentar a ofensiva e a violência contra o governo legal e legítimo instituído, né? O rito do golpe teve aspectos de uma barbárie, assim, né? No sentido de que esses líderes incitando sempre o povo à manifestação e à violência cada vez maior, passaram a agredir, inclusive fisicamente, dirigentes ligados ao governo e aliados do governo, Evo Morales. Uma prefeita, por exemplo, foi sequestrada, foi conduzida à força por 7 quilômetros na sua cidade, teve o cabelo cortado, jogaram tinta na cabeça vermelha, né, na cabeça dessa mulher, que era a prefeita de uma cidade e do mesmo partido do Evo. Isso já na semana passada. E com essa posição da OEA, essas hordas, né, passaram reacionárias, passaram inclusive a colocar fogo na casa dos opositores políticos, né? Ministros, 2 governadores, uma irmã do Evo tiveram a casa queimada, né? Em alguns desses casos sequestraram as pessoas da família dessas dirigentes, inclusive como coação, como chantagem para a renúncia do Evo Morales. Isso tudo no domingo, né? A polícia, é preciso botar nesse registro, registrar isso muito claramente. A polícia boliviana abandonou o povo à própria sorte, deixando com que a extrema-direita e seus grupos violentos atacassem os opositores políticos de forma covarde e vil, inclusive colocando fogo nas casas, inclusive torturando em praça pública, coagindo em praça pública, humilhando em praça pública, inclusive ameaçando de matar, né? Então, no domingo, o Evo Morales, que tinha dito que aceitava, né, estava convocando uma nova eleição, começou a receber telefonema no Palácio do Governo, de pessoas, familiares de ministros e de e seus familiares, inclusive, né, dizendo que se não renunciasse, as pessoas seriam mortas, né? Eles estavam cercados, né? Mantidos em cárcere privado pela direita golpista, né? E não foi caso isolado, isso aconteceu em diversos lugares da Bolívia no domingo, principalmente, né? De manhã, a partir da manhã, do começo do dia. Já meio-dia, né, antes mesmo da renúncia do Evo, o presidente da Câmara dos Deputados, né,
teve que renunciar porque teve a casa cercada e disseram, você ou renuncia ou vamos colocar fogo com vocês aí dentro. Esse foi o diálogo, né, que essa direita que diz que defende a democracia na Bolívia estava apresentando no domingo. Então houve uma renúncia do Evo forçado, coagido, né, mediante violência pela direita, pela extrema-direita. Não foi ato isolado, como já falei, né? Então Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho são envolvidos diretamente, implicados diretamente nesse tipo de postura, né? Evo foi forçado a renunciar. E essa direita é tão desqualificada, o que prova a desqualificação dessa direita, que eles não conseguiram constituir um governo até este momento. Já temos quase 60 horas, né, e até a última informação do final da tarde de hoje, não tinha acordo para um governo de direita na Bolívia. Ou seja, a direita foi lá e destruiu um governo, foi para destruir as conquistas do povo nos últimos 13 anos. E parece que esse é o elemento que efetivamente lhes interessa, né? A extrema-direita destruir o que os povos conquistaram nos últimos anos, nas últimas décadas, e não tem proposta para apresentar. Tanto que não consegue sequer compor um governo. O Carlos Mesa e o Camacho ficam um pouco brigando para ver quem que é o protagonista do processo, e talvez também um pouco agora com medo do rechaço popular, porque a população foi para a rua, né? Tem muita manifestação popular em defesa do processo, em defesa das instituições, em defesa do governo Evo. Isso desde domingo, isso tem se intensificado, tem aumentado. Essas populações se deslocando em direção à capital tem aumentado num volume cada vez maior. Evo, enfim, né? Evo conseguiu sair da Bolívia porque estava ameaçado de morte, inclusive é evidente que essas hordas de extrema-direita seriam capazes de matá-lo, como fizeram com Gaddafi na Líbia, né? E com outros dirigentes em outros lugares na história em circunstâncias parecidas. O Evo conseguiu, enfim, né, com um grande aparato e esforço da diplomacia mexicana, do governo mexicano, que teve que conversar com todos os países do continente para conseguir tirar, com praticamente todos os países da América do Sul, para conseguir tirar o Evo Morales da Bolívia, né? Está no México, né? E diferente do que se pensava, o Evo saiu, mas a direita não tem solução, o povo está nas ruas, tem muita violência, tem muito confronto, a polícia se negou a cumprir a sua missão legal e constitucional para impedir a violência contra Evo Morales e seus partidários, né? Para impedir que as hordas criminosas, né? Facínoras, que estavam fazendo política usando dos métodos que os piores fascínoros de uma sociedade podem usar, né, que é o cárcere privado, o sequestro, a ameaça de morte, inclusive a familiares, né, ou principalmente a familiares caso o Evo não renunciasse, né? Então, a polícia fechou os olhos para isso, a polícia se aquartelou e abandonou a população da Bolívia diante de bandos, né, com esse tipo de postura, né? Fez isso no domingo e, curiosamente, desde ontem, né, desde segunda-feira, né, essa mesma polícia está na rua reprimindo os militantes pró-Evo Morales que têm se manifestado contra o golpe, né? Da mesma forma, preciso dizer, então, dessa participação covarde e nefasta da polícia da Bolívia, claro que não é a maioria, mas, né, conseguiram neutralizar a polícia, ou a minoria, ou uma parte da polícia conseguiu neutralizar a polícia e acabou como resultado essa atitude terrível, né? Terrivelmente covarde, terrivelmente omissa, terrivelmente alheia, né? Inclusive à missão legal da existência de uma organização policial. Vale o mesmo para o exército boliviano, as Forças Armadas. Por volta de meio-dia de domingo, o general comandante das Forças Armadas veio a público fazer uma nota a renegar a sua missão constitucional, né? Aquele papo de que sugeria a renúncia do presidente da República. Não cabe a um chefe de Forças Armadas, não cabe a um militar, não cabe às Forças Armadas, a nenhum de seus integrantes, não cabe sugerir que o governo faça ou deixe de fazer, e muito menos sugerir que um governo renuncie, né? A expressão sugerir foi cínica, né? Profundamente cínica, porque, na verdade, foi uma fala que sacramentou o golpe, né? Se o chefe das Forças Armadas de um país sugere que o governo renuncie, isso representa um golpe. Afinal de contas, as Forças Armadas existem para garantir as instituições, também, né, para garantir as instituições, garantir a vontade majoritária do povo, né?
e o comandante das Forças Armadas da Bolívia agiu em sentido oposto no último domingo, lavando as mãos diante da barbárie que estavam praticando contra Evo Morales e outras lideranças e outros dirigentes do governo, outras autoridades do governo. Já na segunda-feira, agora já estão, inclusive, né, mesmo sem governo, né, estão fazendo estado de sítio mesmo sem governo na Bolívia para decretar estado de sítio. Por quê? Porque o povo está crescendo, o povo está se mobilizando de forma cada vez mais veemente contra os golpistas, né, e contra a deposição de Evo Morales, que foi praticado por essa direita, né. Da nossa parte, né, é preciso registrar o reconhecimento de Evo Morales como o governo legítimo da Bolívia, o movimento ao socialismo como partido do governo, né, que com legitimidade, com a maioria do voto popular, para governar a Bolívia, né, rechaçar a postura dos golpistas, manifestar todo o apoio, né, às organizações populares, ao povo da Bolívia, né, que consiga, no mais breve período de tempo possível, refazer a soberania popular, retomar as rédeas da situação e colocar os golpistas e todos os facínoras no seu devido lugar.